Bom, a gente vai falar hoje sobre planos de saúde. Planos de saúde poderão ter aumento recorde em 2022, se você já recebeu a cartinha do seu plano de saúde com aumento abusivo e não está dando para pagar, ou está enfrentando aí algum tipo de dificuldade com o seu convênio, você vai poder enviar o seu comentário aqui pelo chat da Rádio Brasil Atual e da TVT. A nossa editora Ana Nunes vai encaminhar, na medida do possível, é claro, né? Vamos tentar abordar esses casos aqui com a nossa entrevistada, que é a Ana Carolina Navarrete, advogada e coordenadora do Programa de Saúde do IDEC. Seja bem-vinda, Ana Carolina, bom dia. Olá, bom dia, é um prazer poder estar aqui. Prazer é o nosso, Ana. Bom, vamos começar aqui por uma pesquisa do IDEC, né, que expôs aí o descontrole dos planos empresariais e por adesão, que correspondem por 80% do mercado. Primeiro, eu queria que você fizesse aí a diferenciação, né, dos planos empresariais e por adesão, as principais diferenças, né, desses planos, e com quais convênios, né, vocês fizeram essa pesquisa e o que vocês descobriram, Ana? Bom, vamos lá. A primeira diferenciação é os planos de saúde, eles são individuais quando são contratados diretamente entre o consumidor e a operadora de planos de saúde e podem ser coletivos quando uma empresa ou uma associação contrata e oferece para os seus empregados ou para os seus afiliados. Quando é o empregador que contrata e oferece para os seus empregados, a gente chama ele de planos coletivos empresariais. Quando é uma associação ou uma entidade de classe que faz essa contratação, a gente chama de coletivos de adesão. E tem também uma modalidade mais recente, que são os planos empresariais para pequenos grupos, que a gente chama de PJ ou microempreendedor individual, né? A diferença principal entre eles é que, no caso dos planos individuais, há uma proteção maior da agência reguladora. O plano de saúde não pode cancelar sem motivo, só em caso de não pagamento ou fraude, e também a agência estabelece limites para esses aumentos. Então, anualmente, ela estabelece um teto e os planos não podem reajustar acima desse teto. Agora, a pesquisa, o que vocês descobriram com a pesquisa de vocês, né? Que vocês elaboraram uma pesquisa, não é isso? Em 2021, com dados de 5 operadoras, né? Com maior número de reclamações, junto ao IDEC, o Sul América, Bradesco Saúde, Amil, Unimed Central Nacional e Unimed Rio. E está mostrando aí que o percentual de reajuste médio, né? Para os planos coletivos em 2020 foi de 11,28%, mais de 3 pontos percentuais acima do máximo estabelecido pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, para os planos individuais. É isso? Queria que você comentasse, eu já peguei aqui a pesquisa. Claro, não, eu agradeço por você trazer os dados. O que acontece é o seguinte, a gente verificou em 2021, né, que muito provavelmente as quedas de atendimento, número de atendimentos assistenciais que houveram em 2020 se refletiriam nos reajustes de 2021, né? Mas isso provavelmente só aconteceria para os planos individuais que são regulados pela ANS. E aí o IDEC fez essa pesquisa um pouco para comparar como se deu esse comportamento dos reajustes em relação aos planos individuais e coletivos. E o que a gente identificou para essas 5 empresas pesquisadas é que, de fato, né, os planos coletivos tiveram reajustes, em média, mais altos do que nos planos individuais. E o que a gente conclui a partir disso, né? O que esses dados trazem? No final das contas, para essas empresas pesquisadas, a regulação da ANS, ela é mais efetiva para puxar reajuste para baixo do que o livre mercado. E essa é uma conclusão muito potente, né? Porque vai indicar para nós qual deve ser o caminho para a gente trabalhar controle de preços, aumento de transparência e como o mercado deve ser regulado. A conclusão do estudo do IDEC é de que a agência ela deveria considerar uma possibilidade de estabelecer parâmetros de aumento também para os planos coletivos e também parâmetros de transparência para esses planos. Agora, tem um caso aqui, né, chegando também para a gente, em relação à questão de mudança por faixa etária, né? Enfim, inclusive essa faixa etária já maior, né, já entrando já para a terceira idade, né, a pessoa pagava aqui, o exemplo do Sul América, né, pagava 2.200 e o reajuste foi para 4.400. Né? Esse tipo de aumento, praticamente de 100%, né? Isso é legal por conta da mudança de idade, por exemplo, de 58 para 59?
Depende. O que acontece? Os reajustes por faixa etária, eles têm uma natureza diferente dos reajustes anuais. O reajuste anual é para recompor preço, né, para atualizar o valor para aquele ano corrente. O reajuste por faixa etária, ele é criado para você... Porque, assim, o plano de saúde ele não pode cobrar diferente em razão das condições de saúde da pessoa ou origem social, porque isso, com certeza, é uma discriminação. Mas a lei permite que o plano cobre diferente em razão da mudança de grupo etário. Porque se presume que quanto mais idosa a pessoa vai ficando, mais custos de saúde ela potencialmente pode levar para o mercado, né? Então, a lei autoriza essa cobrança em razão da idade. A questão é, a agência, depois que veio o Estatuto do Idoso e proibiu aumentos depois dos 60 anos, a agência estabeleceu uma regra, está colocando 2 limites. Olha, você pode aumentar depois até do 59 em diante, né? Mas esse aumento ele tem algumas regras. O que acontece? O aumento, o valor que entra na primeira faixa etária, que é do 0 a 18, e o valor para a última faixa etária, que é os 59 anos, ele tem que estabelecer uma proporção, qual seja, quando entra para o mercado esse plano, o que é cobrado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 vezes o que é cobrado na primeira. Essa é a primeira regra. E a outra regra que a agência estabelece é que a variação acumulada entre a 7ª faixa etária e a 10ª faixa etária não pode ser maior que a variação acumulada entre a primeira faixa etária e a 7ª faixa etária. Isso buscou fazer com que as empresas não carregassem aumentos, né, na faixa etária mais idosa. Mas o que a gente percebe é que mesmo com essas regras, ainda é possível você cobrar reajustes como esse desse caso que você trouxe, né, que quase dobram. A gente fez uma pesquisa, acho que em 2017, tratando disso, em que, assim, mesmo obedecendo às regras da ANS, a gente viu reajustes super elevados, de 70%, 114% na última faixa etária, e tudo isso de acordo com as regras da ANS, o que para nós mostra que a regra não está dando conta mesmo de refrear os abusos. Exato, e justamente é numa faixa etária onde a pessoa vai ter mais, exatamente, entre aspas, né, problemas, enfim, pode ter, né, mais problemas, já que está entrando na terceira idade, e aí a gente faz uma lembrança, faz uma associação com o Chile, né? A gente viu que os mais velhos, né, os maiores, né, em espanhol, os aposentados, eles sofreram demais, né, sofreram demais com essa política neoliberal, não é isso? E a gente lembra que nós estamos aqui com o Ministério de Paulo Guedes que já esteve, né, no Ministério, enfim, trabalhando lá no setor de economia do governo, né, Pinochet. Enfim, a gente está vivendo, existe um temor também por parte das pessoas mais velhas em não conseguir pagar o plano, e para o Sistema Único de Saúde, a gente sabe que está super abarrotado, né? Enfim, ainda a gente tem a pandemia mais essa agravante. Como é que você vê a situação dos idosos hoje no Brasil, que estão entrando aí na terceira idade, não estão conseguindo pagar seus convênios, estão saindo, às vezes saem e buscam, por exemplo, um Prevent Senior, que é mais barato, e o Prevent Senior já aconteceu tudo, né, todas as denúncias, né, durante a pandemia. Quer dizer, qual que é a saída, Ana Paula? A gente está numa situação bastante complicada, né, principalmente para as pessoas mais idosas. Olha, eu diria que o cenário ele realmente não é animador, né? O que a gente percebe é que, como você bem pontuou, a gente tem um aumento de vulnerabilidade quando atingimos a idade mais idosa e, ao mesmo tempo, a redução de capacidade de pagamento, né? Então, essa é uma equação que fica difícil de fechar, né? No mercado de planos de saúde, a gente percebe que, além desse fato de você ter autorização para reajustes bem elevados na última faixa etária, o reajuste do idoso, sem considerar, por exemplo, esse desequilíbrio com o fato de que a capacidade de pagamento dele se reduz consideravelmente, é também o fato de que podem existir uma série de práticas veladas de exclusão também por parte de planos de saúde, né? Então, desde você indicar um médico para preencher a declaração de saúde do idoso, antes dele contratar um plano de saúde, exigência de exames, no caso. Isso também dificulta ou burocratiza o acesso ao plano de saúde. Até no passado a gente via muito isso, né? Até você estabelecer limites etários para contratações iniciais, que é bem complicado, né? Então, o que a gente, assim, a solução, né, nesse caso, ela passa por primeiro a gente mudar a regulação e mudar
essa distribuição de responsabilidade pelo pagamento do plano. Então, existe o que a gente chama hoje no mercado de solidariedade intergeracional, né? Em que, de alguma maneira, o plano do idoso, ele acaba, em tese, tendo que ser um pouquinho mais barato do que ele realmente custa, e os jovens custeiam uma parte, né, disso e pagam um pouquinho mais caro do que, em tese, o seu plano custaria. Isso, digamos assim, numa distribuição ideal das mensalidades, o que a gente vê que não acontece geralmente no mercado. Mas a ideia é que a gente aprofunde a solidariedade intergeracional, né, e não o contrário. Mas o que a gente vê, no final das contas, é que a proposta do mercado, a proposta de muita gente, especialmente representantes de empresa, não é de você aumentar a solidariedade intergeracional e promover a inclusão do idoso no mercado, é o contrário, né? É de pensar regras que tornem cada vez mais fácil você aplicar reajustes mais elevados para essa faixa etária, e criar mecanismos para planos de cobertura muito restrita, o que para essa idade a gente sabe que também não funciona. Um exemplo é o caso do PL 7419, que está na Câmara dos Deputados agora, que prevê regras para, por exemplo, você poder voltar a cobrar reajuste depois dos 60 anos, né, de você colocar no mercado planos que são segmentados, são restritos, que a gente sabe que no final das contas a pessoa fica no aperto, paga a mensalidade e chega na hora do atendimento, não está previsto, né? Então essa é a nossa preocupação. Muito bem, Ana Paula, chegou aqui uma pergunta, a Ana está encaminhando aqui, do Bruno Daniel Moraes. Ele pergunta o seguinte: agências reguladoras tornaram-se uma extensão do monopólio privado? Bom, primeiro, meu nome é Ana Carolina, só para... Desculpa, Ana Carolina, desculpa. Não, sem problema. Mas essa pergunta do Bruno é muito boa, né? A impressão que a gente tem, assim, a agência reguladora, a ANS, os planos de saúde, ela surgiu num contexto muito diferente das outras agências, né? A maior parte das agências reguladoras surge no Brasil nos anos 90 a partir do processo de privatização de serviços. Então, o Estado sabia executar o serviço e, quando privatizou e criou a agência, ele já tinha um corpo de funcionários formado que sabia como aquilo funcionava, né? Não foi o caso dos planos de saúde. A agência reguladora, quando surge nos anos 2000, ela surge para um mercado que já estava com práticas consolidadas há pelo menos 30 anos. Né? Então ela surge num momento em que, enquanto o corpo de funcionários está aprendendo como o mercado funciona, o mercado já sabe como aquilo funciona e já tem condição de, digamos, dar um pouco as cartas, né? Dar um pouco as regras. Então a gente percebe que esse é um caráter primeiro fundante. A regulação desse setor é uma regulação que nunca conseguiu enfrentar realmente o interesse das empresas em favor do consumidor e nem sente que deveria fazer isso, que a gente considera muito grave. E junto a isso, a gente também vê um outro fenômeno que foi retratado por diversos pesquisadores, né, na ciência política, que é de captura, né, que é o fato de você ter nomeações para a diretoria que são nomeações políticas, que são nomeações que vêm do setor. Né? Então, teve CEO de empresa sendo nomeado diretor de agência reguladora no passado, teve. Né? Isso tudo acaba contribuindo para que a visão da agência sobre para onde o mercado deve ir privilegie interesses de apenas um grupo. Então, é uma pergunta muito boa mesmo para a gente entender por que a gente tem essa regulação como é hoje. Né? E ela tem razões históricas para isso, históricas e econômicas. Muito bem. Ana Carolina, agora vamos lá. A Ana está passando aqui uma pergunta, ela disse que a pessoa não quer se identificar, acho que passou pelo WhatsApp, inclusive, falou o seguinte: tinha uma cirurgia eletiva prevista para acontecer no início deste ano, há poucos dias antes do procedimento, a operadora informou que não pagaria os honorários médicos, liberou apenas o hospital centro cirúrgico. Tive o procedimento cancelado pela equipe médica, questionei a operadora o que eu faria no hospital sem médico para me operar, solicitei a indicação de um outro profissional que pudesse realizar o mesmo procedimento e, para minha surpresa, não tive resposta. Muita falta de sensibilidade, destaco que não compreendi por que a operadora
Por que da operadora não cobrir os honorários médicos, uma vez que passo em consulta com o especialista pelo próprio plano? O que devemos fazer nesses casos? E ela acrescenta, segundo o médico, as operadoras cobram caro de clientes, repassam pouco para os especialistas e querem ficar com a maior parte dos recursos. Muitos profissionais estão se descredenciando e atendendo somente de forma particular. Não há fiscalização? Essa questão aqui, dessa pessoa que não quer se identificar. Não, são duas questões muito boas. Vamos lá. A primeira é, nesse caso, a primeira coisa que eu ia aconselhar é que ela pedisse mesmo que a operadora indicasse o profissional, então. Mas no final das contas, assim, a operadora não pode se recusar a cobrar a cobrir honorários médicos, né? Os honorários do médico, do anestesista, da equipe, tudo isso está incluso no pacote do procedimento que vai ser realizado, porque você não consegue realizar o procedimento, como ela bem mencionou, sem o médico, sem o anestesista, sem a equipe, né? Então, a operadora não pode se recusar essa cobertura. Mas ela foi além, ela ainda falou assim, tudo bem, esse médico você não vai cobrir os honorários, indique um que esteja coberto, esteja credenciado. E aí, frente a essa negativa da operadora, a gente está diante mesmo de uma prática abusiva. A gente recomenda que ela faça uma reclamação na ANS, né? Nesse caso, existe incidência de multa para esse tipo de situação, apurados os meandros. E se é que o caso é um procedimento eletivo, né? Mas se fosse um procedimento de urgência, considerando o fato de que a agência reguladora ela pode demorar para deliberar, eu também aconselharia ela a avaliar a possibilidade de uma ação judicial, se fosse um procedimento de urgência, no caso, para garantir o atendimento. Mas sim, esse tipo de recusa ela não é aceitável e configura uma infração. Na Carolina, vamos lá. Margarida Lucas de Medeiros está perguntando o seguinte: eu estou pagando meu plano no aperto porque quando passei dos 59 anos, triplicou o valor e o plano não oferece um bom serviço, nos obrigando a pagar serviços particulares e eles não reembolsam. A situação dela realmente difícil, né, da Margarida? Não, difícil da Margarida. É só uma outra pergunta que também tinha sido feita pela pessoa anterior, de o que acontece com o descredenciamento, né? Descredenciamento é um problema que a gente vem identificando muito, né? A agência ela autoriza você fazer a troca do prestador, pode ser o médico, pode ser um laboratório, pode ser o hospital. A questão é que ela tem que fazer essa troca e a substituição por um equivalente, né? Mas a gente percebe que às vezes, especialmente quando não é um prestador hospitalar, quando é médico, quando é laboratório, a fiscalização da agência ela não é tão forte, né? Então, às vezes é possível haver trocas de prestadores com muita frequência e, inclusive, às vezes sem nem avisar individualmente o consumidor. E aí, sobre a pergunta da Margarida, no caso, para quem recebe esse tipo de aumento por faixa etária, o que a gente aconselha é primeiro entrar em contato com a operadora e pedir uma justificativa para esse aumento, né? O que a gente sabe que nem sempre vai ser respondido a contento, mas é um primeiro contato necessário. Então, olhar o seu contrato, ver se aquele reajuste que chegou, ele estava previsto no contrato, tem previsão? Então, ok, então peça esclarecimentos. Por que vocês fizeram essa distribuição de faixa etária que é o triplo do reajuste na última faixa etária, né? Independentemente da resposta, se a empresa justifica ou se a empresa não. Se a empresa não justifica, acho que esse é um caso que abre precedente para se fazer uma reclamação na ANS, porque assim, a empresa é obrigada a justificar os preços praticados. E se a justificativa, se ela apresenta a justificativa, no caso, tem que ver se ela é satisfatória ou não. Agora, para uma situação mais pragmática, assim, olha, eu preciso pagar minha mensalidade agora, né? Que esse é o problema, né? Questionar reajuste acaba sendo uma questão muito demorada e leva tempo, né? E é um investimento e nem sempre todo mundo tem essa disponibilidade. Então, o que a gente aconselha no caso é que a pessoa avalie uma portabilidade, avalie uma troca de plano de saúde sem cumprimento de novas carências. É direito do consumidor. Se você tem 2 anos no seu plano de origem, está em dia com o pagamento das mensalidades, você pode fazer essa troca. Pode fazer de qualquer maneira? Não pode. Você não pode procurar um corretor, por exemplo, e ver um plano para fazer a troca. Você tem que entrar no site da ANS, tem um guia lá, é o Guia ANS. Coloca os dados do seu plano e eles vão te dar uma lista de planos equivalentes para onde você pode realizar a portabilidade. Então não são todos os planos, né, que aceitam, né? Isso aí que você falou é muito importante, né, Ana Carolina? Isso.
Na verdade, não é que não são todos os planos que aceitam, é que as regras da agência para portabilidade estipulam que você só pode fazer a portabilidade por um plano equivalente ou mais barato que o seu. E aí, como é muito complicado para o consumidor fazer essa avaliação de equivalência, a própria agência já estabelece no guia quais são esses planos. Eu vou falar da agência de novo, a pergunta aqui da Bernadette Oliveira. Ela falou, então, o que a ANS faz? Então, estão ao lado das empresas? Ela não representa os direitos da população? Pois é, né? O que a gente percebe é que nem sempre essa ideia de que a agência tem que defender o interesse público contempla aí também o interesse do consumidor. Né? A gente percebe que a agência, ela, especialmente nos últimos 2 anos no enfrentamento à pandemia, na nossa avaliação, ela deixou de realizar medidas muito relevantes, assim, que atenderiam o consumidor. Em 2020, o IDEC solicitou que a agência tomasse medidas para evitar, por exemplo, inadimplemento, garantissem condições de pagamento num momento que a gente sabia que o consumidor ia ter dificuldade de manter o pagamento do plano. Né? E assim, a gente não viu grandes medidas para isso. Também, uma coisa que o IDEC pediu quando a gente viu as oscilações de reajuste, é que a agência abrisse uma câmara técnica para discutir, olha, em 2020 teve queda na sinistralidade, mas a gente não sabe como vai ser 2021, a gente não sabe como vão ser os anos depois disso. Abre uma câmara técnica, traz as empresas para mostrarem como estão os números do setor, né, e faz uma discussão honesta e transparente de qual vai ser a política de mensalidade para os próximos anos, porque a gente está vivendo tempos de exceção. E a agência não fez isso. A agência não abriu câmara técnica, estabeleceu um reajuste negativo para os planos individuais, o que foi bom para o consumidor, mas é isso, o plano individual vale só para 17% do mercado, não é a maioria. Né? A gente teve caso de, em 2020, ter as empresas economizarem muito dinheiro e em 2021 cobrar reajuste positivo do consumidor de plano coletivo, o que a gente entende assim, não se justifica, não faz o menor sentido. Né? E acho que isso decorre um pouco dessa falta de visão da agência reguladora de entender que a defesa do interesse público abarca em primeiro lugar o interesse do consumidor mesmo. Olha, perguntas aqui não param, Ana Carolina, mas vamos lá, acho que dá mais uma só e a gente já está com o tempo esgotado aqui, mas está aqui, o Marques Lima está perguntando, todo mundo atrás da ANS, hein? O pessoal tá na cobrança aqui. A ANS demora um século para analisar e não decide em tempo hábil para as nossas necessidades. Esse é um outro problema, né? A questão do tempo. Esse é um outro problema e ele é um problema grave, especialmente para negativas de cobertura. Né? Essa é uma coisa que a gente já discutiu bastante. Assim, a agência tem plataformas diferentes de reclamação do consumidor que vão atender demandas diferentes. Então, Senacom, o próprio consumidor.gov e a agência reguladora, na nossa opinião, são instrumentos importantes para apuração e aplicação de pena em caso de infração, mas por causa do tempo que isso leva, é mais difícil recomendar esse caminho para você resolver problemas de cobertura ou de urgência e emergência, né? Porque a pessoa não pode esperar, e às vezes a negativa acontece numa madrugada, num PS de hospital, e não dá para ficar esperando o horário comercial para você fazer a reclamação, né, gente? Então, a gente acaba concluindo que, nesse caso, o Poder Judiciário, ele tem sido um mecanismo muito mais garantidor e resolutivo de problemas do que agência ou do que outros bancos. Por quê? Né? É um pouco por como a estrutura é feita mesmo. Às vezes a pessoa precisa de uma resposta imediata. Né? Então, para casos de negativa de cobertura em atendimento de urgência e emergência, acho muito arriscado ficar confiando só na reclamação na agência reguladora. O ideal seria que a pessoa também avaliasse a judicialização. O Poder Judiciário ainda tem massivamente decidido em favor do consumidor, ainda é um grande parceiro do consumidor, mas é importante lembrar que existe uma discussão no STJ nesse momento, né, que está tentando, né, assim, existe a possibilidade de reverter o entendimento, que é majoritariamente favorável ao consumidor, que diz que a cobertura dos planos é obrigatória, é baseada numa lista mínima, mas essa lista, como ela é mínima, ela é uma lista de referência. Se o médico que acompanha o paciente, ele determina um outro tratamento e justifica,
tem que ser coberto esse outro tratamento. É importante lembrar que o Poder Judiciário, embora historicamente aliado do consumidor, tendo decidido favorável a ele durante pelo menos 10 anos, nesse momento no STJ existe a ameaça de reverter esse entendimento, né? Existe a ameaça de um julgamento tentando trazer que a natureza dessa lista não seria mínima, né? Ela seria máxima. E isso é muito problemático. Primeiro, porque há problemas de atualização dessa lista, ela leva tempo para ser atualizada. E segundo, é que você inviabiliza tratamentos necessários para o consumidor que não estejam previstos nessa lista no momento de urgência. Tá certo, Ana Carolina. Bom, isso aí, a questão do Poder Judiciário, enfim, a gente teria mais coisas ainda para te perguntar. Nossa, né? Com certeza. Nesse âmbito, mas enfim, o nosso tempo já esgotou e o convite já fica feito para uma próxima, tá? Para a gente continuar aqui nossa rodada em relação à questão da saúde, planos, convênios médicos, né? A demanda é grande, ainda mais nesse período, né? De tanta crise que a gente está vivendo, tempos pandêmicos, de pandemia e pandemônio, né, Ana Carolina? Mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo que a informação, né, é uma utilidade pública, enfim, fundamental nesse momento. Eu te agradeço demais aqui a presença. Um forte abraço para você e um bom dia, viu? Nós que agradecemos aqui. É sempre bom saber do interesse nos temas e pautas do IDEC. A gente está à disposição para voltar. Que bom. Obrigada, Ana Carolina. Um abraço para você. Até mais. Até. Falamos aqui com a Ana Carolina Navarrete, advogada e coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.